Vamos começar com uma avaliação da situação, vamos começar não com uma avaliação da situação internacional, mas com um breve comentário sobre 3 importantes datas históricas, né, desse começo do mês de julho. Nós temos aí o 2 de julho, que foi o movimento da independência nacional na Bahia. Foi quando, né, as tropas brasileiras, né, enviadas por Dom Pedro I, tomaram a capital baiana, com a ajuda da própria população da Bahia, né? Foi uma espécie de revolução popular contra o domínio português na Bahia. Nós temos aí o 9 de julho, né, que é a data, né, que ficou marcada como sendo a referência da guerra civil que aconteceu entre São Paulo e o governo federal na época, o governo Vargas. E nós temos uma data muito significativa também, que foi o dia 5 de julho, que marcou o centenário da revolta do Forte de Copacabana. Queria fazer um breve comentário sobre essas datas, que são datas muito importantes. Sobre a primeira data, me chamou a atenção, nos comentários que são feitos aí, né, mas que marca uma tendência muito clara no que diz respeito à análise da história do país, o revisionismo histórico, né, que algumas pessoas procuraram opor o 2 de julho ao 7 de setembro, como se fossem coisas diferentes, né? Então, o 2 de julho seria bom, porque foi na Bahia. Alguns falam, inclusive, independência da Bahia, mas a Bahia nunca foi independente, né? Quem se tornou independente foi o Brasil. É uma coisa totalmente sem sentido. Alguns falam, não, isso aí foi bonito, foi o povo, né? Foi um movimento popular, etc. e tal. Em parte, sim, foi o povo, né? Em parte, foram as tropas enviadas do Rio de Janeiro para a Bahia, por Dom Pedro I. O país, nessa altura, já era um país independente, né? O que é que realmente aconteceu? Esse é um tema que nós vamos discutir agora no próximo módulo do nosso curso sobre a história do Brasil. O que aconteceu foi o seguinte, e por que é importante esse acontecimento? De fato, né, foi um acontecimento que marcou um enfrentamento militar, não foi o único, né? No Maranhão também teve esse enfrentamento militar, entre as tropas brasileiras e portuguesas. Muitos historiadores procuram mostrar que a independência do Brasil foi uma coisa meio, como é que se diz, meio que uma chanchada política, né? Não teve guerra, não teve sangue, não teve revolução, não teve isso, não teve aquilo, então é uma farsa, né? Então, o 7 de setembro, por exemplo, Dom Pedro foi lá, levantou a espada, gritou independência ou morte, e pronto. Não mataram ninguém, não deram tiro em ninguém, etc. e tal. Essa versão dos acontecimentos é totalmente falsa, né? Porque ela oculta a realidade, né? Os portugueses tentaram resistir à independência brasileira. Acontece, né, que no sul e no sudeste do Brasil, essa resistência foi rapidamente esmagada. Foi esmagada, inclusive, de forma incruenta, não pacífica, mas incruenta, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, as tropas portuguesas se mobilizaram, né, para fazer frente à situação. Foram cercadas por tropas brasileiras muito maiores e o príncipe regente, na época, Dom Pedro I, autorizou a saída dos portugueses para Portugal. Não houve troca de tiros, não houve morte, não houve massacre, porque a relação de forças era desproporcionalmente favorável aos brasileiros. Uma parte das tropas portuguesas também aderiu à independência. Quando foi feita a independência, né, as pessoas que conduziram o movimento, Dom Pedro I em primeiro lugar, elas deram a opção para os portugueses de ficarem no Brasil, os que quisessem ficar,
e se tornarem cidadãos brasileiros. Uma parte das tropas portuguesas passou-se para o lado brasileiro. E as tropas que não passaram, né, no Rio de Janeiro, deixaram o país. E a mesma coisa aconteceu na Bahia. Na Bahia, no final, as tropas portuguesas foram cercadas e deixaram o país também. Quer dizer, não houve violência porque a independência era uma coisa unânime. Não é que ela fosse fraca. É exatamente o contrário. Ela era extraordinariamente forte. Quando o Brasil, né, declara, né, proclama a sua independência, na pessoa do príncipe regente, o país já era independente. Muita gente fala assim, nossa, na Venezuela, etc. e tal, teve guerras e revoluções. Aqui não teve nada disso porque o país não precisava fazer isso daí. Os portugueses eles foram derrotados de uma maneira muito ampla. E, portanto, né, a independência parece ser uma coisa extremamente pacífica. Segundo, né, procuram dizer que não tinha um caráter popular. Também é falso. Né? Pelo contrário, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, era uma unanimidade popular. A mobilização popular era muito grande. Né? Simplesmente que eles não tiveram em quem bater. Né? Essa é a realidade. Porque se houvesse resistência, né, do poder da metrópole colonial, que era Portugal, teria rolado muito sangue. Né? E Portugal seria derrotado pela violência. Então, quer dizer, mostram aí uma versão que é uma versão fantasiosa que visa diminuir, né, a história nacional aos olhos das pessoas nos dias de hoje. Né? Sobre a independência, logicamente que tem muita coisa que a gente possa dizer, né? É uma parte importante do próximo... da próxima etapa do nosso curso. Né? Aí nós vamos explicar todos os detalhes e eu acho que vai ser uma coisa um pouco surpreendente em relação àquilo que as pessoas aprenderam na escola, que ouvem, que se fala nos jornais e tudo mais. Bom, o 9 de julho, né, eu não vou me estender aqui, que é um tema bastante complexo. Né? Também vai fazer parte do nosso curso. Mas é um tema complicado. Quem conhece, né, a análise do problema, muitas vezes vê que o pessoal apresenta o 9 de julho como se fosse uma reação dos latifundiários do café ao novo governo revolucionário. Isso não tem a menor base na realidade. Né? O 9 de julho ele foi impulsionado, em grande medida, pelo Partido Democrático de São Paulo, que era um partido que havia apoiado a Revolução de 30. Né? O 9 de julho, na realidade, é um levante, né? É um levante organizado pela classe capitalista em São Paulo, a classe mais avançada do país. Como o Levante tem características reacionárias, né, ele quer derrubar o governo Vargas, ele reivindica uma constituinte, e a constituinte vai ser um dos pilares, né, da liquidação, digamos assim, da Revolução de 30, muitos historiadores não conseguem conciliar o fato de que a classe dominante mais avançada realizou um movimento mais reacionário. É que justamente, né, a classe dominante, né, em São Paulo era, juntamente com o restante da classe dominante em todo o país, já não era mais uma classe verdadeiramente revolucionária na época da Revolução de 30. Né? Daí que a Revolução de 30 tenha tido um caráter, né, bastante moderado. É uma coisa que já foi analisada por Marx quando fala da Revolução de 1848. A burguesia chega muito tarde ao cenário histórico para desempenhar um papel importante. Né? E ela chega ao cenário histórico com medo da classe operária. Né?
Como na maioria dos casos os historiadores não incluem a classe operária na análise, né? Porque a análise é uma análise, digamos assim, puramente uma impressão do que aconteceu, não uma análise das forças motrizes da situação. E não fica claro o que estava acontecendo, né? Bom, o 5 de julho, que é o centenário da revolta do Forte de Copacabana, digamos assim, é o ponto de partida, né, da crise revolucionária que vai durar até o Estado Novo, 1937, ou seja, vai durar 15 anos, né? Nós vamos ter uma crise revolucionária no país de 15 anos, com muitos acontecimentos políticos. O primeiro acontecimento político mais importante é justamente o levante do Forte de Copacabana, né? Que aconteceu aí por motivos, digamos assim, totalmente acidentais, né? Os jovens militares, né, que levaram adiante esse levante, né, liderados pelo tenente Siqueira Campos, que foi o homem que liderou, uma pessoa muito extraordinária, e que morreu cedo. Ele morreu, se não me engano, agora, durante a preparação do Movimento 24, num acidente aéreo, né? Por isso ele não aparece na história posterior, mas ele era um dos principais líderes do tenentismo, né? Eles organizam aí, sobre a base de informações totalmente falsificadas, como se provou depois, né? O presidente eleito da República é acusado de escrever uma série de cartas denegrindo os militares, né? Isso aí tem uma história pregressa, não vou entrar nessa história, né? Tem a ver com o governo do Marechal Hermes da Fonseca. O que, digamos assim, inflama, né, o posicionamento dos militares de conjunto. E os jovens militares tomam esse ponto para se levantar contra o governo. O governo havia sido eleito um pouco antes, né, do dia 5 de julho. E o levante é um levante contra o governo que acabava de ser eleito, que eles consideram como um governo corrupto. Era o governo, na realidade, das oligarquias mais tradicionais, o governo Arthur Bernardes. É um governo que vai governar numa crise permanente, vai colocar a capital federal sob estado de sítio, né? Vai ser assediado pelo movimento operário, duramente, pelos tenentes, e finalmente vai terminar numa crise total, né? Quer dizer, então esse movimento começou por motivos que, na realidade, não tinham nada a ver diretamente com as forças motrizes do que vai ser a Revolução de 30, que foi uma revolução contra o domínio das oligarquias agrárias, particularmente a oligarquia agrária de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Começou de uma maneira totalmente acidental do ponto de vista dos motivos. É um fato muito marcante pela conduta, né, principalmente do Siqueira Campos, que, tendo fracassado o golpe de Estado, eles tinham feito uma conspiração para levantar uma boa parte dos quartéis no Rio de Janeiro, e isso aí fracassou. Finalmente, né, o levante ficou restrito ao Forte de Copacabana. Tendo fracassado, eles decidiram, né, um conjunto, né, de 18 oficiais, decidiram sair às ruas do Rio de Janeiro armados e enfrentar a tropa do exército que estava esperando por eles um local próximo, né? Então marca assim um momento de grande heroísmo, de dedicação desses militares, né? Mostra como a situação estava inflamada. O 5 de julho de 1922 é o ponto de partida da maior transformação econômica e social e política que o Brasil já sofreu até hoje, né? Como resultado dessa crise, nós vamos ter a Revolução de 30, a Constituinte,
o levante do Partido Comunista em 1935 e o golpe de 1937, e depois o golpe de 1938 dos integralistas, que é fracassado, e vamos ter estabelecimento do Estado Novo, que é um governo de tipo fascista, dirigido pela burguesia nacional, principalmente Getúlio Vargas, apoiado por toda a burguesia dita liberal, né? Isso daí, quando os historiadores analisam o período, eles se esquecem de dizer, né? Porque isso daí que seria um esclarecimento muito grande para os dias de hoje, que a burguesia dita liberal de São Paulo, né, apoiou o Estado Novo de uma maneira total, né? Total. O Estado de São Paulo ficou, uma parte do Estado Novo, sob a direção do Armando Salles de Oliveira, um representante dessa burguesia de São Paulo. Um pouquinho de conhecimento da história nacional ajudaria as pessoas a entender que não há uma contradição absoluta e nem uma contradição muito profunda entre o bolsonarismo e os outros setores da burguesia que atacam o Bolsonaro. Na hora H, né, como aconteceu em 1937, os liberais e os antiliberais vão se juntar aí por uma questão de necessidade contra o povo brasileiro. Bom, esse é só um comentário, né, dessas datas para não passar em branco. Em segundo lugar, queria